Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Estamos na presença do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Pai Celestial. E nós estamos alegres por estar na presença do nosso Deus. Desde já eu quero te convidar para adorar ao Senhor nessa noite. Você que está aqui no culto, você que está aí na sua casa, que vai fazer seu culto aí, você que está aí no seu carro, não sei aonde você está, mas que a presença do Senhor te alcance aonde você estiver. Comece a adorar a Deus. O Senhor está nos olhando, o Senhor está nos vendo. Prepare um altar para Deus nessa noite de adoração. O Senhor quer ouvir a sua voz, o Senhor quer ouvir a sua oração, a sua adoração. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Te louvamos, Senhor, por mais um dia que nós vencemos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado pela tua presença, Senhor, que é a melhor coisa que nós temos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos alcançou. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Deus, recebe toda a honra e toda a glória na sala do trono, Senhor. Alcance, Senhor, as vidas que estão nos assistindo, Senhor. Nos renova nessa noite, nos enche nessa noite. Nós queremos mais de Ti. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo nas nossas casas, Tu és bem-vindo nas nossas famílias. Tu és bem-vindo no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça que o teu
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela só pra você, Jesus. E essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Em seus braços, Senhor, é o nosso descanso. Em seus braços é o nosso alívio. Em seus braços, Senhor, nós queremos descansar todos os dias. Em Ti nós achamos segurança. Em Ti nós encontramos segurança. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele me guarda, Ele me guarda, Ele me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Ah, eu encontro descanso. Ah, eu encontro descanso nele. Ah, eu tenho descanso nele. Eu tenho repouso em Ti. Eu tenho descanso, eu tenho repouso, Deus. Recai em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Aleluia. Recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar lá no vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
Ele, Pai, que me guarda. Ele me guarda, Ele me guarda, Ele me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Eu tenho a ti, Senhor, e em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descanso, descanso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Toda a glória seja dada a ti, Jesus. Glória a Deus. Vamos parar aqui, senão a gente vai 2, 3 horas, porque adorar a Deus é muito bom. Sentir a presença de Deus é muito gostoso. Aleluia. Mas vamos ouvir o Senhor falar conosco. Nós estamos numa campanha quarta pro evangelista Diego. Ele estará trazendo a palavra ao nosso coração. Que você possa ser impactado pela palavra de Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão conosco na igreja, em número reduzido, né? Como estamos aí nesse período, e a paz do Senhor Jesus a você que está no seu lar, que nos acompanha aí pelo Facebook, ou depois pelo YouTube, e assim por diante. Que a paz seja com todos. Estamos nessa campanha profética baseado na palavra do Senhor, que nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis aí uma campanha para todos alcançarem do Senhor a vitória que Deus quer para cada um de nós. Não a vitória que a gente quer, que a gente almeja, aquilo que deseja o nosso coração. O coração é enganoso, mas o Deus que guarda, esse que louvamos agora mesmo, o Deus que guarda é o Deus que sabe todas as coisas, todos os momentos, e como trabalhar em nosso favor, nos abençoar e nos dar a vitória conforme sua soberana vontade. Isso é muito bom, estar na dependência do Senhor. Nós estamos, como o pastor já deu início na quarta passada, em Mateus capítulo 1, ele deu uma introdução do Evangelho segundo Mateus, e nós vamos dar a sequência aqui, concluir o capítulo 1, tá? A gente conversando e o Espírito Santo falando ao coração do pastor, ao nosso coração, nos colocou esse intuito de estarmos apenas expondo a palavra do Senhor, apenas expondo o texto sagrado, tentando aqui versículo por versículo, aquilo que o Espírito Santo guardou, aquilo que o Espírito Santo reservou para a gente há mais de 2000 anos, e temos a certeza que há muita revelação, muita profecia, muito poder, muita ação do Espírito Santo através da exposição simples, pura, genuína da palavra do Senhor. O pastor falou um pouco além da introdução, falou um pouco da genealogia,
E nós vamos dar sequência a partir do versículo 18 do capítulo 1, que fala acerca do nascimento de Jesus. Nós vamos estar mais atento aqui ao que Mateus nos escreve, tá? Nos outros registros dos evangelhos, dos outros evangelistas, como Marcos, Lucas e João, vão ter mais alguns detalhes. Marcos vai omitir um pouco, João começa falando mais numa questão filosófica e não tanto histórica, mas também profética. Mas nós vamos nos ater mais aqui ao que Mateus deixou registrado, tá bom? E o texto sagrado nos diz assim, a partir do versículo 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse vida, pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado, do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. História linda, história com H, história da nossa salvação, obra santa do Senhor, projeto divino, maravilhoso, a qual o Senhor fez um divisor de águas na história da humanidade. Você viu que, se a gente lê o capítulo 1, assim como o pastor nos ministrou na semana passada, falando da genealogia, vai falando, começando, Mateus começa por Abraão, que gerou Isaac, e assim por diante. Os versículos vão ser bem breves, falando que Davi gerou Isaac, ou melhor, Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, e assim seus irmãos, e vai falando simplesmente, basicamente, não tem muito o que falar, porque é uma geração simples. É a coabitação de um homem com a mulher, uma relação marital comum, normal, dentro de um casamento, aonde assim Deus deixou desde a criação, e assim nascia o filho, e assim nasceram reis, e assim nasceram os príncipes, que se tornaram reis e geraram outros príncipes. E a gente vai ler no capítulo 1 e vai ser bem simples, vai ser bem básico. Porém, quando chega no nascimento de outro rei, no versículo 18 que lemos, o autor tem que dar um freio, ele tem que dar uma parada. Ele não vai falar assim: e José e Maria geraram Jesus, assim como ele fala dos outros, dos patriarcas. Ele para e fala: ora, o nascimento de Jesus foi assim, 2 pontos, e começa a explicar, porque foi algo sobrenatural, foi algo que a mente humana não recebe, não entende por lógica, por dedução, por explicação científica. Por isso que foi um divisor de águas. A gente recebe por fé, a gente aceita por fé. Se o Espírito Santo não colocar essa certeza no meu coração e no seu coração,
você não vai entender, você não vai aceitar, você não vai admitir, você não vai conseguir conceber isso no seu coração. É a obra do Espírito Santo que faz em nós essa certeza, que traz em nós, que gera em nós essa certeza absoluta, que faz a gente deixar tudo e querer segui-lo. Foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Ou seja, dentro da cultura da época, eles estavam noivos, mas o noivado era diferente da cultura aqui do Ocidente, principalmente na época dos dias de hoje. O desposado que eles estavam, eles tinham ficado noivos e era costume, pelo menos geral na época, que os pais arranjassem esse casamento, os pais combinassem e chegassem num acordo, ainda que fossem jovens, poderiam fazer esse acordo desde que a menina atingisse a idade dos 12 anos em diante, e para o menino a idade de 13 anos em diante. A gente não sabe qual era a idade deles, porque a Bíblia não menciona, estamos falando aqui do contexto da época. E estando dentro desse contexto, os pais se organizavam, se faziam ali votos, trocavam os presentes simbólicos e ficavam ali noivos. E a partir dali, eles começavam a se preparar para o então casamento. O noivo, o rapaz, iria se preparar, iria preparar uma casa para que ele pudesse ir até a casa da noiva, até a casa dos pais da noiva, tirar ela de lá e levá-la para a casa aonde ele havia preparado. Nem que fosse, até naquela época, nem que fosse um puxadinho na casa dos seus pais, também podia ser assim naquela época, desde já. E a moça ia se preparar para todo um ritual de purificação e de preparação, para que chegasse então o grande dia, e quando chegasse o grande dia, ambos estivessem preparados de todas as formas. Porém, eles tinham todo esse relacionamento, eles se visitavam, porém eles não tinham uma relação sexual, não podiam ter esse ato antes do casamento acontecer, antes do ritual do noivo ir com a grande comitiva até a casa dos pais da noiva, recebê-la. E então a comitiva, levantavam eles dois, talvez sentados em algum tipo de poltrona, erguiam os dois para o alto e iam com júbilo, com alegria, com festa, levando ela desde a casa dos seus pais até a casa onde o noivo havia preparado. Assim era o ritual, era assim que acontecia. E Maria e José poderiam estar sim, exatamente sonhando com isso, fazendo planos, se preparando, e com toda certeza os dois temente ao Senhor, lutando contra as vontades da carne, se abstendo dos desejos naturais, carnal, estavam lutando, sendo fiéis a Deus, se precavendo, renunciando e glorificando a Deus com as suas vidas. Porém, Deus entra na história e traz uma mudança radical, ainda que muito boa, imensurável, de tão boa. Ela trouxe muitos desafios, muita dificuldade. A Bíblia diz que José, no versículo 19, sendo justo, não querendo infamar a Maria, resolveu deixá-la secretamente. Como assim? Você acha que foi fácil para José? Você acha que foi fácil para José? De repente, eles são noivos, eles não têm nenhum relacionamento, eles não praticam nada de relacionamento sexual, estão vivendo uma vida totalmente de renúncia, estão se preparando, são tementes a Deus. Deus não ia escolher aleatoriamente. Aí de repente Maria chega para ele e fala: amor, eu estou grávida. Eu estou grávida e foi o anjo do Senhor que veio até mim, me anunciou, e o Espírito Santo veio sobre mim
e gerou dentro de mim de uma maneira miraculosa, na qual nunca houve na história, na qual nunca aconteceu em nenhum tempo, e assim eu estou grávida. A Bíblia diz que José, ponderando estas coisas, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Sabe o que significa? Significa que ele teve dificuldade de acreditar no começo. É lógico que ela chegou e abriu o jogo para ele. Lógico que ela chegou e falou: ó, foi o anjo do Senhor que veio até mim e me disse tudo isso, e a obra começou a acontecer. E talvez ela toda empolgada, José recebeu como um balde de água fria, usando naturalmente aqui, sem forçar o texto. Mas a Bíblia diz que José queria deixá-la. Por quê? Porque ele não estava conseguindo acreditar. Ele não estava conseguindo aceitar aquilo no coração dele. Era muito para a mente dele. Com certeza ele falava: isso é muito para a minha cabecinha. Imagina, se põe no lugar do cara. Com todo respeito à maneira da gente falar, mas se põe no lugar dele. Por isso que ele pensava em deixar. Mas ele estava sendo mal com Maria, pensando em deixar ela secretamente? Não. Ainda pensando que existiria uma grande possibilidade de Maria ter tido relação extraconjugal, ou ainda extra-noivado com outra pessoa, ele ainda assim pensava em deixar ela secretamente para não a infamar. Ou seja, ele ia assumir a responsabilidade. Ele ia fugir, e ele fugindo, toda a comunidade, toda a vizinhança de Nazaré iria pensar que José engravidou Maria e abandonou ela. Olha o que o cara estava disposto a fazer para não manchar o nome daquela mulher, daquela moça, que mal ele sabia ainda o quão pura, o quão temente a Deus, o quão agraciada era aquela moça. Mesmo sem saber o quão agraciada, o quão pura, o quão santa aquela mulher buscava ser no Senhor, obedecendo a sua palavra, mesmo sem saber, ele colocou no coração assumir toda a responsabilidade, né? Bater no peito o B.O., assumir o B.O. Ele ia sair, abandonar e falar, todo mundo ia falar: a culpa foi dele, agora deixou a coitada. Tadinho. Olha que coração bondoso, que coração humilde. Olha que casal que Deus escolheu. Vê se é aleatória a obra de Deus. Vê se Deus não calcula tudo. Vê se Deus não sonda as mentes, os corações, a capacidade de cada um. Vê se Deus erra quando Ele chama e quando Ele escolhe. Vê se Deus dá um tiro errado, um tiro em falso. Sabe? Já parou para pensar que Deus errou em te chamar? Quem nunca? Talvez não que Deus errou em te chamar, mas que pelo menos Deus exagerou em te chamar. Que vai ser muito para você viver aquilo que Deus te chamou para fazer? Quem nunca? Isso sim. Questionar a Deus, nem acho que poucos mais, ou talvez muitos. Mas questionar nós mesmos, todo dia. Mas confiando nessa palavra, vendo nela o que ela expõe para nós, o que ela diz para nós, sem forçar interpretação nenhuma, o quanto Deus é maravilhoso em olhar para uma pessoa, traçar um projeto, traçar um plano, fazer promessas, chamar a pessoa, investir na pessoa e acreditar nela. Que Deus maravilhoso! Quão insondável, quão maravilhoso é a mente do Senhor. Deus escolheu José, escolheu Maria, escolheu aquele casal. José pensava em abandonar secretamente. No versículo 20 vai dizer que enquanto ele ponderava, tentava associar as coisas, tentava encaixar, tentava ver o que ele ia fazer, se de fato ele abandonaria Maria mesmo. Porque
ele fazendo assim, ele assumia toda a culpa, como eu disse, mas não seria fácil. Ele amava Maria, e enquanto ele estava sofrendo com isso, a Bíblia diz que no meio da noite, ou seja, um sonho, um anjo do Senhor disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher. Olha como Deus manda o anjo abordar ele. Sabe como? Chamando ele de filho de Davi. O que quer dizer? Porque José era descendente de Davi. E o que quer dizer? Que ele carregava uma promessa. Ele carregava uma promessa. Ainda que tivesse tão distante qualquer tipo de sonho, qualquer coisa que José pudesse almejar em seu coração, porque visto que Israel atravessava um período de trevas, um período muito difícil, totalmente dominada pelos inimigos, falando politicamente, existia a promessa que o filho de Davi reinaria para sempre. E José é o quê? Ainda que humilde, ainda que numa vila pequena, ainda que pensando que a sua noiva o traiu, Deus manda o anjo visitá-lo e fala para ele: José, filho de Davi, não temas. Deus estava falando: José, tem promessas para você. José, se ampara nas promessas. José, para de temer. Não se assombre, não se atemorize, assim como ele falou para Josué, quando foi conquistar a terra, quando ele veio depois de Moisés, para ajudar Israel a tomar posse da terra prometida, e falou para Josué: Josué, não temas, você está vindo depois de Moisés, você está vindo depois do grande líder, você tem um grande desafio. Agora não é mais tempo de peregrinar, o tempo de peregrinar já acabou, agora é tempo de conquistar, de entrar na batalha, de tomar posse da terra prometida. Não temas, não te assombres, tem uma promessa sobre você, sobre a nação, sobre Israel. Segura na promessa e segura no Deus que fez a promessa. José, não temas, você tem uma promessa, você é filho de Davi. Não temas de receber sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, como disse a própria Maria para ele. A história agora está encaixando tudo. Como é maravilhoso quando a gente passa um período de escuridão, que rouba o sono da gente, que rouba nossas noites de descanso, que a gente precisa trabalhar no outro dia, e atravessa uma noite toda e não tem uma solução, as coisas não encaixam, as coisas não fazem sentido. Você está lutando em perseverar, em servir ao Senhor, mas as coisas não se encaixam, não dão certo. Aquilo que você está projetando está indo tudo por água abaixo, não está dando nada certo. E como é maravilhoso quando vem a palavra do Senhor dizendo para José: não temas. Essa palavra veio de encontro ao coração dele, e eu creio que ela está sendo profética, aleluia, na sua vida, na vida de quem está aqui, na vida de alguém que está aí assistindo. Glória a Deus, porque estamos fazendo um estudo da palavra, mas a palavra ela é viva por si só, ela é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma, do espírito, ela discerne, ela entra, ela faz coisas maravilhosas no interior do ser humano. Imagina, o cara tendo passado período, a gente não sabe qual foi, quantos dias foi, quanto tempo passou com aquilo na cabeça dele, e ele saber o que ia ser, como que ia ser, o que fazer, tudo escuro. De repente, a palavra que vem do Senhor é exatamente o que Maria tinha contado, e ainda que parecesse impossível, agora faz sentido. É maravilhoso quando depois de um período de trevas e de escuridão, vem a palavra do Senhor ao nosso coração, e as coisas se encaixam
e começam a fazer sentido, e vem como uma luz no meio da escuridão. Aleluia. E o versículo 21 vai continuar: e ela dará à luz um filho, e vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que lindo. Jesus significa Jeová salva, Jeová ajuda, Jeová auxilia. Olha que promessa maravilhosa. E quando Deus vai além das expectativas, e quando Deus nos surpreende, e quando depois de um período de trevas, e quando depois de um período que nada faz sentido, que nada se encaixa, que nada está dando certo, vem a palavra do Senhor, e além de vir a palavra do Senhor e trazer paz, dizendo para a gente não temer, lembrar das promessas, vem a palavra do Senhor fazendo as coisas fazerem mais sentido, trazendo mais lógica para aquilo que a gente está vivendo. Aí vem a palavra do Senhor e vai além daquilo que nós esperamos, e vai nos surpreendendo muito acima daquilo que almejamos, daquilo que imaginamos, porque os caminhos do Senhor estão acima dos nossos, os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos. É maravilhoso esse Deus, é maravilhoso esse Deus que nós servimos. Quando Deus vem e surpreende, meu. Quando que José, no maior pensamento dele, no maior sentimento dele de conquista, de vitória, de subir na vida, de alcançar coisas grandes, meu, podia ser a pessoa com maior vontade de se destacar na vida, jamais iria almejar algo assim, jamais conseguiria imaginar algo assim. Vocês vão dar à luz um filho, ou seja, José ia ajudar, cuidar e adotar e assumir, e o seu nome será Jesus, porque ele vai salvar o povo do pecado. E é muito além, gente. Ainda que o Messias esperado por eles fosse alguém político, a promessa é que ele iria além, ele ia salvar do pecado, e salvando do pecado, automaticamente seriam livres, automaticamente estariam livres de todo tipo de política, de governo humano, de qualquer dificuldade, de qualquer opressão. Iria além. Coloca o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar, porque Jeová salva, porque Deus faz, porque Deus opera, porque é Ele que age, Ele que auxilia. O homem está morto, a humanidade está morta, não consegue reagir. Não foi você que escolheu a Deus, então não fique questionando a Deus. Ah, Senhor, eu abri mão de tudo para te escolher, mas o Senhor Jesus vai dizer lá na frente: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, eu escolhi. Ou seja, estávamos mortos. O apóstolo Paulo vai dizer que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e o morto não reage. O morto jamais pode se levantar e falar que teve vida própria. O morto está morto. Até que chega, como chegou lá em Lázaro, e mandou retirar a pedra e falou: sai para fora, Lázaro. Estávamos todos mortos, até que chegou Jesus, e a voz do Espírito Santo nos trouxe da morte para a vida, porque é Deus que salva. O homem não pode se salvar. Mas se ele for bonzinho, se ele fizer boas obras, a Bíblia diz que a salvação não pode vir de nós, é dom de Deus, para ninguém vangloriar, para ninguém bater no peito e falar: eu me salvei. É impossível. Só a salvação através de Jesus Cristo, aquele que pagou todo o preço, nos substituindo na cruz. Ora, versículo 22, para a gente partir para o final. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor:
por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Tudo para que se cumprisse a palavra dita por quem? Pelo profeta, lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14. Não vou explicar o contexto aqui, mas o rei Acaz pediu um sinal, ele pediam sinais, pediam que o profeta falasse com eles. E o profeta diz: não tente o Senhor, não tem sinal para vocês, há destruição para Jerusalém, porém o sinal do Senhor será quando a virgem dar a luz. E o profeta, essa profecia se cumpre em Jesus. E o que é lindo é quando o anjo cita para José a palavra do Senhor. Como é importante uma vida pautada pela palavra de Deus. Como é importante quando as escrituras se cumprem em nós e a gente fala: eu já li isso, cara. Está acontecendo na minha vida, mas eu li isso na Bíblia. Meu, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Quando as promessas estão pautadas na palavra. Não está pautada nos profetas de Facebook. Não está na palavra de um profeta que tem um dom que vai revelar alguma coisa da sua vida e depois vai pedir uma oferta para você. Porque Jesus disse, a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça vos dará. Jesus falou para os discípulos. Então como é que eu vou te cobrar algo aqui para falar com a sua vida? Entendeu? O que falta para vocês, meus irmãos, é a palavra de Deus, para você não ser levado por nenhum vento de doutrina, como qualquer folha seca levada pelo vento. Com todo respeito e amor, tem muitos falsos mestres aí enganando a muitos. Revela alguma coisa da sua vida e você abraça aquela promessa e você tira dinheiro até dos filhos para depositar para os caras, gente. Meu Deus, você quer ajudar a obra do Senhor? Congrega numa igreja, dá seu dízimo, dá sua oferta com todo amor e carinho, mas não faz barganha com Deus. Não fica emocionado por causa de uma revelação. Seja bíblico. Se volte à palavra de Deus. Receba a bênção verdadeira, genuína, que vem da cruz, que vem de Cristo, que vem do Senhor. Abrace a promessa que é bíblica. Não é dada pelos profetões aí, tal. Vou nem perder muito tempo nessa parte, gente. Mas escute. Essa promessa, José, o anjo falando com ele, tá trocando aqui pelas minhas palavras. José, essa promessa está pautada na palavra, José. Pode confiar. E José, lógico. Meu, imagina. Deus falando para o anjo. Só para você entender, eu não vou forçar nada aqui. Vai lá e fala para o José. Fala para o José da palavra que está lá em Isaías. Porque eu sei, Deus, eu sei que José conhece, porque eu conheço José, eu sei quem é José, eu sei que ele estudou a Torá, eu sei que ele estudou as escrituras, ele é servo meu, eu sei que ele leu essa passagem. Então aí fala para ele, cita para ele que essa promessa está cumprindo na vida dele. Entendeu? Quão maravilhoso é esse Deus. Anjo do Senhor, vai lá e fala para José que o que está cumprindo nele é a promessa bíblica. Segundo a palavra do Senhor, para quem quer viver uma vida com a palavra, uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, uma vida aos pés de Jesus Cristo, aprendendo da sua palavra, se prepare para viver um tempo de promessas bíblicas sendo colocadas sobre a sua vida, cumprindo sobre a sua vida e você glorificando o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Espera aí, mas o nome era para ser Jesus ou o nome era para ser Emanuel? Não. O anjo falou, o nome coloca Jesus.
O nome Jesus era um nome bem comum na época, porque é um nome bonito. Jeová salva, Deus salva. Mas o cumprimento no literal, por completo, na plenitude, se cumprir em Jesus, então é lógico que esse nome cabia perfeitamente. Por isso Deus escolheu esse nome para Jesus. Mas o texto diz que ele será chamado pelo nome de Emanuel. Por quê? Emanuel significa Deus conosco. Nunca na história, nenhum profeta, nem Moisés, o escolhido, o amigo de Deus que falava face a face com o Senhor, segundo a Escritura, nem Abraão, o pai na fé, o amigo de Deus, nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, nem profetas como Elias e Eliseu que ressuscitaram mortos, que fizeram grandes milagres na história de Israel, nem profeta teve a ousadia de mencionar sobre si mesmo: eu sou Emanuel. Eu sou Emanuel. Ninguém teve essa autoridade, essa ousadia. Ninguém teve. Mas quando perguntaram para Jesus: mestre, mostra-nos o Pai que nos basta, Jesus falou: estou há tanto tempo convosco. Aleluia. Quando os judeus queriam pressionar Jesus, perguntando acerca de coisas teológicas e coisas dos costumes da lei e tudo mais, e falando acerca de Deus e acerca de Abraão, e Jesus diz para eles: eu e o Pai somos um. É o mesmo. Jesus estava falando para aquela raça que queria matar Jesus. Jesus estava falando: eu sou aquele que desceu na sarça, que livrou Israel, que abriu o mar, que livrou seus pais, que deu vida para seus pais no deserto, que deu maná. E os caras pegaram em pedras para apedrejar aquele que livrou eles com mão forte do Egito. Sabe por quê? Porque pela carne, por costumes, por herança, porque meus pais são pastores, meus pais são crentes, meus pais são isso, eu vou também. Eles confiavam muito nisso, porque eles eram descendência de Abraão. Então eles confiavam muito nisso. Mas não é por nenhuma destas coisas que se recebe o Filho, mas é pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque um dia te deu a certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi o Espírito Santo que fez essa obra. Foi o Espírito Santo que não foi aleatório, mas olhou para você, não viu nada de bom em você, não viu nada de bom em mim, mas me amou e me chamou e me escolheu. Não viu nada de bom em Jacó e preferiu Jacó. Foi fazer promessa com ele, foi fazer pacto com ele. Se um dia o Espírito Santo te tocou, se um dia o Espírito Santo falou ao seu coração, e você hoje não está vivendo uma vida condizente com a palavra, e você hoje não está vivendo uma vida condizente com as Escrituras, lembra, volta, o Pai te espera. O Espírito Santo não errou ao mirar você e falar seu coração, porque é só Ele que pode produzir isso na sua mente e no seu coração. Vamos terminar, e eu vou passar para o pastor fazer a oração, e porque Deus conosco, somente Jesus. A partir dali, como eu disse, foi um marco, um divisor de águas na história. A partir dali, não os primeiros judeus, mas muitos judeus se converteram, mas o resto do mundo passou a olhar para Jesus e dizer Emanuel. Passou a olhar para Jesus e dizer Deus na terra. Nunca nenhuma religião adorou homens. Religião no qual a gente fala acerca de
da qual servimos ao nosso Deus, na qual o Deus que nós servimos, que serve só o único Deus, nunca ninguém adorou um homem como Deus, nunca ninguém adorou um profeta, nunca ninguém fez canções para um profeta. Hoje em dia tem as músicas aí antropocêntricas que faz canção para o pecador, né? Adorando, exaltando o pecador, mas essa fase está passando, está ficando para trás. Louvado seja Deus por isso. Mas as canções, os cânticos, a adoração, o louvor são para Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus conosco. É Deus no homem, em Jesus. Será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24 e 25 a gente conclui: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. A gente termina aqui o capítulo 1. Lógico, tem um monte de coisa para falar acerca do nascimento de Jesus, os detalhes que o anjo falou. Em Lucas mesmo, ele explica a obra do Espírito Santo e diz para Maria: Maria, a sombra do Altíssimo te cobrirá e fará essa obra. Porque ela pergunta: como será isso, visto que eu não tenho relação nenhuma com meu noivo? Aí o anjo responde: a sombra do Senhor te cobrirá, fazendo menção à sombra que Deus fazia na nuvem quando Israel peregrinava pelo deserto. Coisa linda. Mas nós estamos aqui em Mateus, tá bom? E aqui finaliza o capítulo 1. Quarta que vem, creio que o pastor já vai para o capítulo 2, né, pastor? Nessa campanha bíblica. E fica esse detalhe aqui. A Bíblia diz que ele obedeceu a palavra, como disse a palavra do Senhor para ele através do anjo. E a Bíblia diz que ele e Maria, mesmo se casando, mesmo recebendo um ao outro, eles não tiveram nenhuma relação até o nascimento da santa criança que estava no ventre dela. O anjo falou para eles fazerem isso? Não. Pelo menos não está registrado esse detalhe. Vocês receba ela como sua esposa, mas não tenham relações. Não. Mas eles sabiam que o que tinha na vida deles era muito santo. Tem coisas que nem precisa a gente perguntar para Deus se eu posso fazer ou não. Tem coisas que a gente já sabe no nosso interior, porque a Bíblia já nos ensinou, porque o Espírito Santo já colocou no nosso coração. Você não precisa nem pedir uma confirmação para Deus se você pode pecar ou não. Não precisa. Espera o tempo de Deus, espera se cumprir a palavra do Senhor e viva a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor na sua vida. Porque o que Ele tem na sua vida, que vai ser gerado, é muito santo, é do Senhor, é promessa bíblica. Então, nós vivamos conforme a Santa Escritura e experimentamos essa maravilhosa vontade do Senhor e o cumprimento dela na sua plenitude, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Passo aqui ao nosso pastor, vai estar dando os avisos, fazendo a oração, dando término. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade de estar aqui em rede nacional, rede internacional, porque o Atos deve estar assistindo, então é rede internacional, né? Então está se cumprindo, Ederson, promessas, entendeu? Deus é maravilhoso, Deus abençoe. Irmão Luiz, obrigado do teclado mais uma vez. E o Alifer só ficou ali no enfeite depois do louvor.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Ao vivo é assim mesmo, né? Deus abençoe Diego dessa palavra, ensinamento da palavra de Deus. Irmãos, para vocês que estão aí nos acompanhando, que não sabem, nós iniciamos uma campanha: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que há libertação através da palavra de Deus. Nós estamos aqui aprendendo. Semana que vem nós vamos dar início, como já foi dito aqui, no capítulo de número 2 do livro de Mateus. Você é nosso convidado para vir aqui participar juntamente conosco, aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Deixar o aviso aqui para os irmãos que estão aqui no plenário e aqueles que estão em casa. Sábado agora nós teremos um culto especial com o departamento das mulheres, tá bom? Você é nosso convidado para vir participar, não só as mulheres, mas os homens também. Vai ser uma bênção. Domingo temos a nossa celebração da família às 19 horas, vocês são nossos convidados. Nós vamos orar nesse momento. Você que trouxe sua oferta, você que trouxe seu dízimo, nós vamos ofertar também na casa do Senhor e dizimar na casa do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença, pela tua palavra. Assim, ó Pai, como nós vimos o Senhor agindo de uma forma sobrenatural, como foi ministrada a sua palavra, o Emanuel que veio ao mundo, Deus conosco, que o Senhor possa cada dia nascer em cada lar, em cada casa, em cada família, e a sua glória possa resplandecer, ó Pai, e que seu nome seja glorificado hoje para todo sempre. Amém. Também, ó Pai, nesse momento eu quero orar por aqueles que vão ofertar na sua casa, que o Senhor os abençoe, que o Senhor prospere mais e mais a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Nós vamos terminar aqui. Depois, na sequência, vocês que forem ofertar, fiquem à vontade. Nós vamos colocar a salva aqui na frente. Vocês podem vir e ofertar na casa do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E nós dizemos amém. Graças a Deus. Deus abençoe os meninos que nos ajudaram aqui, os irmãos que vieram aqui também nessa noite. Deus abençoe vocês, que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.